Irmãos, graça e paz. Vamos continuar, trabalhando a questão da membresia. Então a gente vai trabalhar no capítulo 1, artigo 20, os irmãos peguem as suas constituições, que vai falar sobre a admissão, tá bom? Então o que é dito? A admissão aos plenos direitos de membros comungantes da igreja far-se-á mediante, primeiro, profissão de fé com ou sem batismo, jurisdição a pedido com ou sem documento sobre os que vieram de outras comunhão reconhecida e restauração dos que houveram sido excluídos da igreja. Então vamos lá. Esse artigo 20. Primeira coisa, profissão de fé, com ou sem batismo. Como assim com ou sem batismo? Crianças que foram batizadas na infância, certo? Quando chega a hora delas fazerem sua profissão de fé, delas serem membro comungante, observa aí, membro comungante. As crianças eram membros não comungantes, então elas vão sair da ideia de membro não comungante para membro comungante. Então elas vão fazer profissão de fé. Não necessitará ser batizada porque ela já foi batizada na infância, correto? Agora, pessoas que o Senhor trouxe, o que o Senhor converteu, tem que fazer profissão de fé e batismo. Correto? Primeiro caso. Segundo caso, jurisdição a pedido com ou sem documentos sobre os que vieram de outras comunhões reconhecidas. Então alguém vem de uma igreja que é reconhecidamente cristã, certo? Então ele pode vir com o seu documento e no caso aí pode vir sem documento. Por quê? Porque há igrejas que são reconhecidamente cristãs que acabam não dando documento para irmãos que saem da denominação deles para outra denominação. Certo? Então esses irmãos aí, se não houvesse essa cláusula de serem aceitos por jurisdição a pedido sem documentação, eles ficariam prejudicados. Por quê? Porque a igreja de origem, por uma questão interna, por uma questão do entendimento que eles têm, não dão, melhor dizendo, a carta de transferência. Então, nesse caso aqui, essas pessoas vêm para nossas comunidades, elas provam que são cristãs, provam que saíram em paz, mas saíram porque, por exemplo, deixaram de crer naquilo que era ensinado lá. Só que aquela antiga comunhão deles não dá a carta de transferência. Então, como é que esse irmão vai ficar? Depois desses irmãos serem examinados, depois que a sua fé for vista, avaliada, eles poderão ser recebidos por jurisdição, entendeu? Sem documentação, tá? E também nós temos a questão da restauração, daqueles que foram excluídos da igreja. Existe algo aqui, irmão, sobre esse primeiro ponto aqui, profissão de fé com ou sem batismo, que a nossa denominação, ela não reconhece certos batismos feitos em certas localidades, as quais não são reconhecidas como cristãs. Então essas pessoas, elas além de professar a fé, terão que ser batizadas. Por quê? Porque aquilo que fora feito lá não é considerado um sacramento válido. E não é considerado um sacramento válido, não é por causa de questão de quantidade de água, só é considerado um sacramento não válido, porque o local onde ela recebeu o sacramento não é um local que seja reconhecido cristão, tá? Então, pessoal, nós temos no inciso 1 do nosso artigo 20 o quê? Que serão admitidas à profissão de fé as pessoas que, submetidas a exame por parte do Conselho, demonstrar estar suficientemente esclarecidas sobre as doutrinas básicas de salvação, de acordo com o que sustenta os símbolos de Westminster. Então, vamos lá, alguém quer fazer profissão de fé, certo? Então, até mesmo o caso de crianças que foram batizadas, elas devem ser examinadas para ver se elas têm entendimento daquilo que os seus pais professaram e se elas têm entendimento do que aprenderam na igreja. Pessoas que vêm de outras comunidades, por exemplo, que também foram batizadas, certo? Mas estão vindo direitinho, tal, elas precisam ser avaliadas pelo conselho da igreja. Correto? E se for necessário fazer essa pública profissão de fé, no caso de pessoas que vêm, por exemplo, de igrejas que não se reconhece o batismo, então você vai ter que fazer profissão de fé e batismo, certo? Então observa cá. E interessante que aquilo que está sendo exigido dela é que elas sejam suficientemente esclarecidas sobre as doutrinas básicas de salvação. Certo? Então no inciso 2 diz o quê? Que para a profissão de fé de menores de 18 anos deve-se obter o consentimento por escrito de pais ou tutores e a declaração de que age livremente. Ou seja, alguém vai fazer profissão de fé antes de 18 anos. O procedimento é isso aqui. Certo? Que seus pais ou tutores façam essa declaração. O inciso 3 vai trabalhar que a jurisdição sobre membros que vierem de outras corporações eclesiásticas reconhecidas, munidas ou não de carta de transferência, por causa daquilo que eu falei, que há certas igrejas, denominações que mesmo sendo reconhecidas não dão carta de transferência.
Então, observa, a jurisdição sobre ele só será assumida mediante declaração expressa perante o conselho, ou seja, a pessoa ela quer, de que ela aceita também com firmeza os princípios denominacionais da igreja, eis a razão da catequese, do ensino, e elas devem ser interpeladas de preferência sobre as doutrinas que divergem da nossa denominação. Então, um exemplo disso, a pessoa vem do mundo batista, certo? Onde não se batiza crianças, onde a forma de governo é diferente, onde até a forma de batismo também é diferente. Então, a pessoa de preferência, ela deve ser interpelada a respeito dessas questões que haja essa divergência. Da mesma forma de igrejas congregacionais, que no nosso país, em caso excepcional, não batiza crianças. Não é? Então a pessoa tem que ser interpelada disso, né? Se ela crê, se ela compreende, se ela entende, entendeu? Esse é o procedimento que precisa ser feito, tá certo, irmãos? O artigo 21 vai dizer que a admissão de membros menores faz-se por meio de batismo e jurisdição com ou sem documento quando vierem com seus pais ou responsáveis de outras comunhões eclesiásticas. Vindo do mundo anabatista, crianças precisam serem batizadas, certo? Então isso daí é a questão da admissão de membros, tá bom? Os irmãos dêem uma olhada aí, que os irmãos vão ver essas questões, tá? Tem também a questão da transferência, irmãos. Então observa, transferência, o artigo 22 vai dizer da seguinte forma: a transferência de membros em plena comunhão entre as igrejas locais, observa, a transferência de membros em plena comunhão entre as igrejas locais, ou seja, de conservadora para conservadora, faz-se por meio de carta de transferência com destino determinado, jurisdição a pedido e jurisdição ex officio, tá? Parágrafo único, em qualquer desses casos, far-se-á comunicação à igreja de origem. O artigo 23, a carta de transferência só é válida dentro de 6 meses a contar de sua expedição e apenas certifica que o seu portador estava em plena comunhão até o momento que foi expedida. O inciso 1º desse artigo vai dizer da seguinte forma: o portador de uma carta de transferência continua sob a jurisdição de sua igreja enquanto não for admitido na igreja que se destina. E o inciso 2 vai dizer: se houver razões ponderosas, uma carta de transferência pode ser recusada, devendo a igreja que a recusa comunicar o fato que a igreja que expediu. Então, isso aqui é interessante, porque nós temos aqui a ideia do tempo de validade da carta de transferência, certo? Nós temos aqui o significado dessa carta. Ou seja, qual é o significado dessa carta? Que o portador estava em plena comunhão até o momento em que foi expedida. Correto? Mas observa aqui duas coisas bem interessantes aqui. O portador de uma carta de transferência continua sob a jurisdição de sua igreja, enquanto não for admitido na igreja a que se destina. Tá? E também essa carta de transferência pode ser recusada se houver razões lícitas, tá bom? O artigo 24 vai dizer: excepcionalmente, quando algum membro quiser mudar-se para outra igreja sem carta de transferência, poderá ser recebido por jurisdição se a solicitar, apresentando ao conselho o testemunho satisfatório de estar em plena comunhão. O artigo 25, quando o membro de uma igreja local passa para os limites de outra, da denominação, observe isso, deve esta assumir sobre ele jurisdição ex officio. Se transcorrido um ano não tiver ele apresentado carta de transferência, dando ao conselho o testemunho satisfatório de estar em plena comunhão com a igreja de origem. O parágrafo único: quando se tratar de igrejas situadas na mesma localidade, considera-se como passar para os limites de determinada igreja local a frequência permanente nos cultos públicos celebrados naquela igreja, com um manifesto abandono da frequência aos serviços públicos da igreja em que está arrolado. Em tais casos, a jurisdição será assumida compulsoriamente pelo conselho da igreja preferida, mediante simples requerimento do conselho da igreja de origem. Então, isso aqui são condutas, né, que vai falar sobre a questão da transferência de membros, tá? E o artigo 26, a transferência de menores far-se-á a pedido dos pais ou responsáveis ou por processo igual dos comungantes. Então, nós temos aqui a ideia de transferência, certo? De irmãos de igrejas locais, tá? Como é que se dá o processo? Nós temos aqui o tempo de uma carta de transferência. Nós temos aqui o simbolismo, né, o significado da carta de transferência, a que ela se destina, a ideia de que por quanto tempo ela é válido, se ela pode ser recusada, a gente já viu aqui que pode, mas tem que ter razões, certo? Então, isso aqui é sobre a questão da transferência, tá bom, irmãos?
E a questão da demissão é o capítulo 3, correto? Capítulo 3, capítulo 1 foi da admissão, melhor dizendo, capítulo 2 é da transferência e capítulo 3 da demissão. Artigo 27 vai dizer que a demissão de comungantes dá-se-á disciplina de exclusão, certo? Está lá no anexo 1, artigo 14. Renúncia formal da jurisdição eclesiástica, ou seja, a pessoa renuncia, ela apresenta uma carta de renúncia. Carta de transferência para outras comunhões, certo? Carta de transferência para igrejas da denominação. Ausência de no mínimo 1 ano depois dos devidos esforços por parte do Conselho para velar pela fé e conduta dos que se acham sob jurisdição, para que não despreze as ordenanças da Casa de Deus, o artigo 102, o inciso B, não é? A linha B, melhor dizendo. Inscrição em rol especial, artigo 17, inciso 3, jurisdição assumida por outra igreja e ordenação para o sagrado ministério e falecimento. Então observa, como é que uma pessoa sai das nossas igrejas? Disciplina por exclusão, ele é excomungado. Renúncia formal da jurisdição eclesiástica, ele chega e diz que não quer mais estar sobre, entendeu? Carta de transferência para outras comunhões, entendeu? Para outras denominações. Carta de transferência para a igreja da denominação. Ausência de no mínimo 1 ano depois que fora feito de tudo para ele normalizar a situação dele. Inscrição em rol especial, entendeu? Ou seja, a pessoa ela não apresenta essa carta de renúncia formal, ela não está indo para lugar nenhum, entendeu? Só não está indo para a igreja. Já vai ser disciplinado por causa disso, né? Obviamente. Então ela é inscrita em rol especial. E jurisdição assumida por outra igreja. A pessoa não assumiu, não levou a carta, mas já se sabe que outra igreja tem jurisdição sobre ela. Ordenação para o sagrado ministério, certo? Alguém que é separado para o ministério, né? E falecimento. O parágrafo único: não se permite renúncia e não se concede carta de transferência aos que estiverem sob o processo de disciplina. Isso é bem interessante, né? Porque, por exemplo, alguém ela está sob processo de disciplina, então ela quer renunciar à jurisdição, não pode, e também carta de transferência, porque ela está em processo de disciplina, tá bom? O artigo 28, a demissão de menores dá-se-á pela renúncia ou exclusão dos pais ou responsáveis, com a carta de transferência dos pais ou responsáveis, automaticamente, logo que atinjam os 18 anos de idade e não façam a profissão de fé, né? E, obviamente, com a profissão de fé pelo falecimento, tá bom? Então, observa. A demissão de menores, renúncia e exclusão dos pais, então os pais renunciam à fé, renunciam à jurisdição, então levam seus filhos, ou então pegam transferência, ou então automaticamente quando atinge 18 anos e não fazem a profissão de fé, ou então pelo falecimento, tá? Dos membros. Então, vê só, irmãos, essa questão da membresia é bem interessante nós sabermos. Isso aqui, da admissão, da transferência, da demissão, certo? Por quê? Porque isso diz respeito à nossa vida eclesiástica, certo? Vida eclesiástica, correto? Então, como membros de uma igreja que estamos sim debaixo de autoridade, e lembrando sempre lá o artigo 9 do capítulo 1 da comunhão presbiteriana, né, que a autoridade eclesiástica é inteiramente espiritual, e ela pode ser de ordem ou de jurisdição. Ordem quando é de forma individual e jurisdição quando é de forma coletiva, não é? Os membros da igreja, por fazerem parte da igreja, eles estão debaixo dessa questão aqui, certo? Estão debaixo dessa questão aqui. Então é necessário que haja esse entendimento. Como nós já vimos no artigo 16, né? As pessoas batizadas são membros da igreja, comungantes que tiverem feito profissão de fé, e não comungantes os que não tiverem feito profissão de fé e foram batizados enquanto criança, né? Entendeu? Então, a gente também viu que os direitos dos comungantes podem ser suspensos, sentença disciplinar, medida administrativa, quando mediante sua confissão, o conselho, depois dos devidos esforços, chegar à convicção de que eles, embora moralmente culpáveis, não conservam a fé.
inscrição em rol especial. Então, quando é que pode ser suspenso? Sentença disciplinar, medida administrativa, por causa de questão de não conservar a fé, ou seja, o cidadão continua moralmente inculpável, mas ele não conserva a fé, questão de doutrina, certo? E inscrição em rol especial, que é aquele cidadão que desaparece, certo? Não apresenta carta de renúncia, nem carta de transferência. E aqui nós temos um parágrafo único, né, no artigo 17, só para lembrar os irmãos, que vai esclarecer isso, né? Serão inscritos em rol especial os membros cuja residência for desconhecida por um ano, e se por um ano após essa inscrição não forem encontrados, serão pelo conselho excluídos, né? E aqui no artigo 18, só relembrando, nós temos o dever dos pais, que é apresentar seus filhos ao batismo o mais cedo possível, não é? Então, irmãos, isso aqui é a questão dos membros, que julgo eu que é algo muito importante que os irmãos tenham discernimento, tá? Esse título 2, que vai falar dos membros, ok? Para que os irmãos tenham percepção das coisas. O título 3 vai falar dos oficiais, tá bom? Dos oficiais, que a gente já viu que a autoridade eclesiástica, não é? A autoridade eclesiástica, ela tem duas formas, não é? A gente já viu. Não é o poder eclesiástico, é a questão de ordem e jurisdição, certo, irmãos? Questão de ordem e jurisdição, né? A autoridade eclesiástica, inteiramente espiritual, e ela pode ser ela exerce autoridade de ordem e também de jurisdição. Ok, então é importante que a gente saiba disso, é importante que a gente saiba o que é que se constitui em igreja. Eu rogo aos irmãos que os irmãos estejam vendo, irmãos, aquilo que a gente está trabalhando, entendeu? Porque é fundamental que a gente saiba, que os irmãos saibam essa questão de o que significa, como é que é a autoridade, por que é que eu devo autoridade, por que é que eu devo obediência às autoridades constituídas por Deus. Entendeu? Por quê? Porque a autoridade eclesiástica vai se manifestar nisso, entendeu? No viés da ordem e no viés da jurisdição, certo? Então, a questão da ordem é exercida pelo oficial individualmente e administrativamente, no ensino, celebração dos ofícios religiosos, na beneficência, e jurisdição coletivamente. Então é necessário, irmão, que você saiba disso, entendeu? Lembrando muito também aquilo que a gente já trabalhou, né? De que observa a igreja, a comunhão dos que em todos os lugares vivem na graça de Deus, está lá nas preliminares do artigo 1, correto? Está lá, a gente viu isso aqui. A gente também viu, irmãos, lá na introdução geral, não é? No tópico 3, que a igreja tem como princípio denominacional reconhecimento de que a adoção rigorosa e a defesa intransigente das doutrinas reveladas nas Sagradas Escrituras e sistematizadas nos símbolos de fé por elas aceitam. A gente viu que no mundo presbiteriano, não é? Nós aceitamos 3 dos símbolos de Westminster, né? O Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Catecismo Menor. Correto? Está lá no tópico 2 da introdução geral. Entende, irmãos? Então, é necessário que a gente tenha essa percepção, entender, irmãos? Que tem esse entendimento, certo? E para fechar isso aqui, né, algo muito importante no capítulo 1, artigo 8, a segunda forma presbiteriana de governo, a autoridade de que Cristo investiu a sua igreja pertence ao todo, aos que governam e aos que são governados. Agora observa, quando se diz isso, não quer dizer que o membro, enquanto governado, ele vai poder peitar de forma desrespeitosa aqueles que o Senhor Jesus instituiu para governá-los, tá bom? Não quer dizer também que esses que governam, não é? Que, como a gente já falou aqui, esses que têm autoridade eclesiástica, entendeu? Que pode, autoridade de ordem ou de jurisdição, são intocáveis. Não, certo? Mas existem as maneiras legais, as maneiras corretas instituídas por Deus, entendeu? A própria palavra de Deus vai estipular isso, como é que deve ser feita uma denúncia contra um presbítero, contra um pastor. Tudo isso vai estar estabelecido, tá bom, irmãos? Então,
essa questão aqui é importante. Então eu peço que os irmãos vejam desde o começo, entendeu? Desde o começo, dê uma geral na questão da introdução geral, na primeira parte da organização, título da igreja, sobre a questão da comunhão presbiteriana, das igrejas locais, dos membros, entendeu? Como se dá o processo da admissão, de transferências, da demissão. Os irmãos estão com a Constituição aí, então que os irmãos dêem uma olhada, tá bom? E pela graça de Deus, se o Senhor Deus assim for servido, a gente na nossa próxima aula, a gente vai começar a trabalhar o título 3, que é a questão dos oficiais. Então os irmãos vão ver aí a questão capítulo 1 dos ministros, capítulo 2, os funcionários ordinários, certo? Do jubilado, do licenciado, do candidato ao ministério, do evangelista, do provisionado, do presbítero, correto? Do diácono. Então a gente vai ver sobre essa questão, o título 3, ele vai estar trabalhando, entendeu? Essa questão dos oficiais, tá certo? Então a gente vai estar trabalhando isso, como eu falei, bem devagarzinho, para poder a gente compreender, tá bom, irmãos? Então que Deus abençoe a cada um de vocês, eleitos de Deus.